meus queridos, vamos resolver aí uma questão da UERJ de 2019, ok? Vamos lá então. Na Copa do Mundo de 2018, os jogadores russos, durante as partidas, inalavam amônia, substância cujo uso não é proibido pela Agência Mundial Antidoping. Segundo o técnico da seleção, essa prática melhorava o fluxo sanguíneo e respiratório dos atletas. Industrialmente, a amônia é obtida a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio, conforme o equilíbrio químico representado pela seguinte equação: N2 gasoso mais 3 mols de H2 gasoso em equilíbrio forma 2 mols de amônia gasosa. O ΔHI da reação é a variação de energia dessa reação. Ela ocorre liberando 22 quilocalorias por mol, ok, de amônia produzida. Tudo bem? Nomeie a geometria da molécula de amônia e aponte, de acordo com a teoria de Lewis, a característica responsável pelo caráter básico dessa substância. Muito bem, pessoal. A geometria molecular da amônia é uma geometria molecular piramidal, ok? Então, lá em cima, aí da tela, vamos responder aqui a primeira questão, a primeira pergunta da questão. Nomeie a geometria molecular da amônia. A geometria molecular da amônia, ela é uma geometria piramidal, ok? Piramidal. E como fica o desenho da fórmula estrutural? Nitrogênio ligado dessa forma aos 3 hidrogênios, ok? E aqui fica um par de elétrons não ligantes no nitrogênio. É esse par de elétrons não ligantes que pode ser doado, tá certo, a outra estrutura que faz dele ser uma base de Lewis. Base de Lewis é toda substância que pode doar um par de elétrons na ligação com outra estrutura, ok? Então, o doador de um par de elétrons, antigamente a gente chamava de ligação dativa, alguns ainda chamam, é exatamente uma base de Lewis. Tá? O que caracteriza, então, a amônia ser uma base de Lewis é a sua geometria piramidal e o par de elétrons que ficam sem ligar, tá, na última camada da eletrosfera do nitrogênio. Ok, pessoal? Só para lembrar, o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, 3 elétrons dele se ligaram a cada um elétron de cada hidrogênio e ficaram 2 dos 5 elétrons sem ligação, ok? Sem fazer nenhum tipo de ligação. Tudo bem? Então a primeira questão está respondida aí. Ela não fala de equilíbrio químico, a questão tem equilíbrio químico, né? Trata de equilíbrio químico no seu último item, mas observem que nem todas as questões que tratam de um determinado assunto só vai ter ou abordar aquele assunto, tá? Ela pode abordar outros assuntos, ok? Da química que não sejam só aqueles foco do estudo. Vamos então agora para a nossa matéria, para a nossa parte aí, que é o equilíbrio químico. Indique também as alterações na pressão e na temperatura do sistema necessárias para aumentar, ele quer aumentar a produção da amônia. Ele quer aumentar a quantidade de produto. Se ele quer aumentar a quantidade de produto, a reação tem que se deslocar para o lado da amônia, que é o produto. Vamos olhar na reação aí. A amônia está aqui. À direita das setas que representam o equilíbrio químico, eu tenho os produtos. E para eu ter um aumento na quantidade de produto, a reação ela tem que se deslocar para a direita, ok? Esse é o objetivo aí para que eu tenha mais amônia. Se eu alterar a pressão, de que modo a reação vai se deslocar para o lado da amônia, para a direita, tá? Ela vai se deslocar para a direita se eu aumentar a pressão sobre essa reação ou se eu reduzir a pressão sobre essa reação. Nós primeiro temos que ver quais são os volumes ocupados pelos reagentes e pelos produtos. E como nós descobrimos isso? Descobrimos pelo coeficiente estequiométrico, ou o número de mols, que são aqueles números que ficam na frente das fórmulas. Vamos lá. Na frente do N2 eu não tenho nenhum número, então aqui eu tenho 1 mol de N2
e aqui eu tenho 3 mols de H2. Então, o total nos reagentes de volume dão 4. 3 mais 1, 4. Então, eu posso dizer que eu tenho 4 volumes de reagentes. O produto é só a amônia. Eu tenho 2 mols da amônia. Então, eu posso dizer que o volume total no produto é 2. 2 volumes. Bom, pessoal, a única condição de eu alterar a pressão de forma que ela produza mais amônia é se eu aumentar a pressão aí em cima. Porque você, quando aumenta a pressão, a reação se desloca para o lado de menor volume. E no caso, o lado de menor volume é o lado direito das setas, é o lado dos produtos. E é o que ele quer, aumentar a produção de amônia. Então eu preciso aumentar a pressão para que eu forme mais amônia, porque aí a reação passa a se deslocar para o lado de menor volume do equilíbrio, que é o lado da amônia, ok? Ela passa a ser deslocada para a direita, aumentando a pressão. Tudo bem? E o que vai acontecer com a temperatura? Eu vou ter que aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura para essa reação tender a ir para a direita também, para formar mais amônia. Vamos observar o sinal do ΔH, da variação de entalpia da reação. O sinal do ΔH ele é negativo. Como o sinal é negativo, para a esquerda, para o sentido direto, ela é exotérmica, ela libera energia, e para a esquerda ela é endotérmica. Ok? Endotérmica absorve energia, exotérmica libera energia. Então, para que eu tenha aí, tá, formação de mais amônia, ela tem que ir para o lado exotérmico. E a reação só se desloca para o lado exotérmico, tá certo? Se eu diminuir a temperatura do sistema, do meu equilíbrio. Então, a temperatura ela tem que ser diminuída para que eu possa ter a reação indo para o lado exotérmico. Se eu estivesse aumentando a temperatura, ela iria para o lado endotérmico, que é o de absorção de energia. Não me interessa, porque o lado endotérmico aí é o lado dos reagentes. E eu quero que a reação se desloque para o lado dos produtos. Ok? Pessoal, a reação está explicada, o equilíbrio também, e a questão finaliza dessa maneira. Caso você não tenha entendido alguma parte, assista o vídeo várias vezes até que você consiga compreender tudo que foi dito aqui. Tudo bem? Ok, pessoal, foi um prazer imenso. Até a próxima questão. E aí, meus queridos, vamos para a segunda questão, ok? De vestibulares, né, isolados. Aqui é do ano de 2019 essa questão, tá certo? É da banca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Essa questão trata de equilíbrio químico, que é o nosso assunto, ok? Vamos ver como é que ela pode ser resolvida aí. Quando se monitoram as concentrações na reação de dimerização, pessoal, dimerização é quando eu pego duas moléculas, tá? No caso aqui, eu peguei duas iguais do NO2 para formar um produto, uma molécula maior, tá certo? Então eu peguei duas do NO2 para formar o N2O4. Tudo bem? Isso aí é que é uma reação de dimerização. Obtém-se a seguinte tabela. Nessa tabela as concentrações estão em mol por litro, ok? Então aqui o NO2 é o reagente, o N2O4 é o produto. No início da reação, eu tenho 2 mols do NO2 e nenhum do produto. À medida que a reação vai ocorrendo, eu vou consumindo reagente e formando o produto. Após um longo tempo, o que isso quer dizer? Depois de eu já ter atingido o equilíbrio, eu tinha uma quantidade de 0,8 mol por litro do produto, que é o N2O4, e quanto eu tinha de reagente no momento do equilíbrio. Para isso, eu tenho que saber quanto de reagente eu consumi dos 2 mols que eu iniciei aqui, tá certo? Para poder fazer a diferença e saber quantos mols por litro eu tinha do NO2 no momento do equilíbrio. Para poder pegar essas concentrações do NO2 no momento do equilíbrio, do 0,8, que é a concentração do N2O4 no momento do equilíbrio,
jogar lá na fórmula de constante de equilíbrio e calcular o valor de Kc. Tá? O problema é saber quanto aí no caso de concentração tinha do NO2 no momento do equilíbrio, de reagente no momento do equilíbrio, e qual o valor da constante de equilíbrio com essas concentrações no equilíbrio. Tudo bem? Uma coisa que você deve prestar atenção é que esse X aí é exatamente a quantidade de reagente que não variou mais. Ou seja, a quantidade de reagente que chegou num ponto que não se consumiu mais, tá? Porque a quantidade de produto que não se formou mais foi 0,8. Eu fui produzindo 0,1, 0,2, 0,5, 0,7. Quando chegou em 0,8 do N2O4, que é o meu produto, parou. E o reagente foi caindo, 2 de 1,9, 1,8, 1,5, tá. Então, chegou uma hora que eu também não consumi mais o reagente. A concentração dele ficou constante. Quando a concentração de reagentes e produtos ficam constantes, elas não se alteram mais, uma não sobe mais, a outra nem desce mais, então eu atingi o equilíbrio químico aí. Como a gente vai descobrir quanto de NO2 foi consumido? Bem fácil, gente. Olha lá a questão, lá em cima, olha a reação química aqui, tá? 2NO2 formando 1N2O4. 2 mols do NO2 produzem 1 mol do N2O4, ok? Quantos mols do NO2 eu vou precisar para produzir 0,8 do N2O4, que foi o produzido? Bom, 1 vezes x dá x, igual 2 vezes 0,8 dá 1,6, ok? Então, eu consumi 1,6 mol por litro, ok? Do NO2. Adivinha como eu descubro o X? O X é o que sobrou, o que eu tinha de NO2 no equilíbrio. Então, o X vai ser igual a 2 mol por litro, que era a concentração no início da reação, menos 1,6, que foi o que eu utilizei do NO2 para produzir o N2O4, e essa diferença me dá a quantidade de reagentes que não foi mais consumido. A concentração não caiu mais no reagente a partir de 0,4 mol por litro. Bom, essa é a concentração no equilíbrio para o NO2. Essa aqui é a concentração no equilíbrio para o N2O4. Bom, então eu já sei que a concentração do N2O4, que é o meu produto, no equilíbrio, ficou em 0,8 mol por litro, ok? E sei que a concentração do NO2 no equilíbrio ficou 0,4 mol por litro. Foi o que sobrou de NO2. Bom, como eu calculo a constante de equilíbrio em função das concentrações? Aqui embaixo, por favor. Constante de equilíbrio em função da concentração é igual. Traço de fração, ok? Aqui em cima fica a concentração do produto, que é o N2O4. Aqui embaixo fica a concentração do reagente, que é o NO2, ao quadrado, porque como tem esse 2 aqui ó, na frente, são 2 mols, esse 2 vira expoente lá na constante de equilíbrio, tá? Bom, substituindo os valores, vamos lá. O N2O4 vale 0,8 e o NO2 vale 0,4 ao quadrado. Bom, 0,8 sobre 0,16, essa divisão dá 5. Então, a minha constante vale 5. Só para reforçar aí, 0,4 ao quadrado é 0,4 vezes 0,4. Como você pode fazer esse cálculo? 4 vezes 4, 16. Como eu tenho uma casa decimal nesse número e outra nesse número, eu tenho 2 casas decimais no total, conta 1, 2 e põe um 0, na frente do 16. Está aqui. Ok?
0,16. Então, a resposta certa é a letra A. O X vale 0,4, que é a concentração de NO2 que não foi mais consumida, que sobrou, que atingiu o equilíbrio, ok? E a constante 5, tudo bem? Essa constante sendo 5 é um valor maior que 1, significa dizer que essa reação tem um ótimo rendimento, tudo bem? Pessoal, vamos à próxima questão. Assistam a esse vídeo quantas vezes forem necessárias até que você entenda, tá, todo o manejo, todo o funcionamento e desenvolvimento do nosso raciocínio de equilíbrio químico nessa questão. Tudo bem? Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Ok, pessoal, vamos a mais uma questão aí. Essa questão é da CEDERJ, tá? A CEDERJ é Centro de Ensino Universitário à Distância do Estado do Rio de Janeiro, ok? É uma questão do ano de 2018. Então vamos lá, a resolução dessa questão. Na situação de equilíbrio para a reação, temos aqui a reação em equilíbrio, ok? Como eu sei que ela está em equilíbrio, professor? Olha as duas setas aí, ela está em equilíbrio. As concentrações de reagentes e produtos a 1000 Kelvin, ok? Foram determinadas como sendo concentração do SO2 0,27, concentração do O2 0,4, concentração do SO3 0,33, todas em mol por litro, tudo bem? Na temperatura dada, no caso temperatura dada aqui, ele se refere aos 1000 Kelvin. O valor da constante de equilíbrio da reação em termos de concentração será... Bom, pessoal, ele quer calcular o valor de Kc. Tranquilo. Para calcular o valor de Kc, nós vamos primeiro construir a constante Kc, a constante de equilíbrio. E como nós construímos a constante? Constante de equilíbrio é igual. Traço. Na parte de cima, você coloca os reagentes, os produtos, perdão, entre colchetes, tudo bem? Então está aqui, ó, SO3 é o produto, então aqui você põe SO3 entre colchetes. Só temos esse produto. Na frente do SO3 tem um 2, então ele vira expoente aqui, tá bom? Embaixo você vai colocar os reagentes, um separado do outro, com os seus colchetes. Esse colchete aí em volta da fórmula significa concentração, tudo bem? Então vamos lá. O SO2 primeiro, entre colchetes, está aqui, SO2. Na frente do SO2 tem um 2, então ao quadrado, vezes o O2. Lembrando sempre que eu só posso trazer para essa expressão aí as fórmulas que são aquosas ou gasosas. Sólidas e líquidas, como tem concentração constante, elas não podem fazer parte da constante de equilíbrio. Aqui no caso, como você pode ver, todas essas fórmulas estão no estado gasoso, aí nesse equilíbrio. Então, eu posso utilizar todas essas concentrações aí na minha constante de equilíbrio, tudo bem? Bom, pessoal, como não tinha nada na frente do O, é 1, e quando for 1, você não precisa botar expoente 1 aqui, tudo bem? Bom, agora é só você pegar as concentrações que eu dei aqui nos dados da questão, colocar no lugar correto e fazer os cálculos. Vamos lá, então, aqui embaixo. Puxar o traço. Qual a concentração do SO3? Está aqui, ó. A concentração do SO3 é 0,33. Então, 0,33 ao quadrado, porque tem um quadrado aqui, tá vendo? Tem um expoente aqui, eu tenho que repetir ele. Embaixo, a concentração do SO2. Quanto é? 0,27, também ao quadrado, ok? Vezes, não é mais, é vezes, é produto, a concentração do O2, que é 0,4. Muito bem, pessoal. Eu vou resolver aí, então, primeiro as potências, ok? Vamos lá, resolver as potências aqui. 0,33 vezes 0,33 vai dar 0,
10, 8, 9. Embaixo, 0,27 ao quadrado. É 0,27 vezes 0,27, que vai dar 0,0729. Ok? Vezes 0,4. Tudo bem? Aqui são 1089 décimos de milésimos e aqui são 729 décimos de milésimos. Bom, aqui fica 0,1089 dividido pela multiplicação de 729 décimos de milésimos por 4 décimos, que vão dar 0,02916. Vamos fazer essa divisão. 0,1089 dividido por 0,02916. Isso vai dar 3,73. Tá? Então, esse é o valor da constante. A opção correta, 3,7, só trabalha com uma casa decimal a resposta. 3,7 é a resposta correta, letra B. Vamos a mais uma questão aí, pessoal. Vamos lá. É Top Ninja Master Plus, hein? É para aprender com qualidade. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão aí, o ERG. Pessoal, olha só, o ERG, ok? 2019. Vamos lá, deixa eu só melhorar a ponta aqui dessa caneta, ok? Considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. Bom, tem 4 reações em equilíbrio, eu sei que elas estão em equilíbrio porque eu tenho seta dupla, tá vendo? A reação ocorre tanto para o lado dos reagentes quanto para o lado dos produtos. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio gerou aumento também da concentração dos produtos em qual reação? Bom, pessoal, quando aumentou a pressão, também aumentou também, tá? A quantidade de produto. Pessoal, só para relembrar, reagente fica à esquerda das setas de equilíbrio, ok? Produto fica à direita. Se ele está aumentando a quantidade de produto, a reação está se deslocando para o lado direito, para aumentar a quantidade de produto. Eu tenho que ver qual dessas reações aí aumentando a pressão, ela vai se deslocar para o lado direito. E aí vamos lembrar rapidamente as regras de pressão. Deslocamento do equilíbrio em função da pressão. Pessoal, se eu aumentar a pressão sobre um sistema em equilíbrio, a reação se desloca para o lado de menor volume. Se eu diminuir a pressão, ela vai se deslocar, o equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. E como eu descubro quem são esses volumes? Esses volumes são os coeficientes dos reagentes dos produtos, aquele númerozinho que fica lá na frente das fórmulas. Então a gente tem que ver quanto dá o total de cada lado, para saber qual é o lado de maior volume e o de menor volume. E uma coisa eu já sei. Se eu aumentar a pressão, tá? Se eu aumentar, eu vou para o lado de menor volume. Se eu diminuir, eu vou para o lado de maior volume, ok? Ele quer que tenha um aumento na quantidade de produto. E ele está aumentando a pressão. Se ele quer que tenha uma maior quantidade de produto, que a reação se desloque para a direita, é necessário, aumentando a pressão, vai para o lado de menor volume. Que nos produtos eu tenha que escolher a reação que tem o menor volume do lado dos produtos aí. Eu tenho que olhar cada uma das 4 e ver qual que do lado direito eu tenho menos volume. Essa será a opção correta, porque aumentando a pressão vai favorecer a formação do produto. A reação vai se deslocar para a direita, tá? Para o lado do produto.
Então, o lado do produto vai ter que ter o menor volume, para aumentando a pressão e para o lado menor. Tá certo? Vamos fazer conta. Aqui na reação 1, na frente do H2 eu tenho 1, na frente do I2 eu tenho 1, e na frente do HI aqui eu tenho 2. Então eu tenho um total de 2 volumes no produto e 2 volumes nos reagentes. Como esses valores são iguais, a pressão não desloca o equilíbrio. Se eu aumentar a pressão ou diminuir a pressão nesse sistema, não vai acontecer nada. Por quê? Não existe um lado de maior e de menor volume. Ambos os lados, reagente e produto, têm volumes iguais. Então, aumentar ou diminuir a pressão não desloca o equilíbrio nesse caso, quando os volumes são iguais. Então, essa opção com certeza não será. Aqui embaixo, 2 na frente dessa fórmula e 1 na frente do O2. 2 mais 1, 3 aqui na frente dos reagentes, né? E aqui no produto eu tenho 2. Opa! Entre 2 e 3, o menor volume é o 2. Está do lado do produto. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado de menor volume, que é o lado do produto. Então, essa é a opção correta, tá? É a 2. Vamos só analisar as outras duas. Na frente do CO, 1. Na frente do NO2, 1. Na frente do CO2, 1. E na frente do NO, 1. Eu tenho um volume 2 nos reagentes, um volume 2 nos produtos. Como eles são iguais, a pressão nem altera o deslocamento. Vamos ver o quarto caso. 2 na frente desse reagente aqui, só tem ele aqui na esquerda, então é 2. Depois da seta eu tenho os produtos, né? 2 aqui e 1 no O2. Aqui dão 3. Se eu aumentar a pressão como o problema determina, eu não vou para o lado direito, que é do produto, eu vou para o lado do reagente aí, porque o lado de menor volume está para a esquerda. Isso não me interessa. Então, a opção correta é a letra B. Tranquilo, pessoal? Uma questão fresquinha da UERJ de 2019, ok? O objetivo é esse, trazer questões mais recentes, de vestibulares mais recentes, para que vocês vejam como esse assunto está sendo abordado. Tudo bem? Vamos para outra questão. Ok, meus queridos, vamos então dar continuidade aí. Temos aí uma questão da UERJ, segunda aplicação do ano de 2015, tá? Também tratando de equilíbrio químico. Vamos lá. O craqueamento é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considere a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento de hexano. Tá? O hexano é essa fórmula aqui, tá? É o reagente. Hexano é um hidrocarboneto, tá? Uma fórmula que só tem carbono e hidrogênio, com 6 carbonos, tá vendo? Tem 6 carbonos aqui. Ela vai se quebrar em 2 moléculas menores, no butano, tá? Que é o gás de cozinha que a gente conhece, e o eteno, tá? Ok? Bom, o ΔH dessa reação, a variação de entalpia, dá um número positivo, ok? Tá aqui, ó, positivo maior que 0, tudo bem? Então, o ΔH aqui é positivo. Em um experimento para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão T1. Tá? Temperatura T1 e pressão T1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2 e a pressão continuou em P1. Finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura ficou mantida em T2. Num primeiro momento, ele elevou a temperatura, mas não elevou a pressão. E no segundo momento, ele fez o contrário. Ele elevou a pressão, mas não elevou a temperatura. Ok? Muito bem. A variação da concentração de hexano, que é o reagente, no meio reacional ao longo do experimento, está representada em... Pessoal, e aí nós temos vários gráficos. Por um acaso, a resposta correta
é exatamente essa aí, é esse gráfico aí que representa corretamente tudo que a gente leu. O que eu vou te mostrar é como você interpreta o que está no problema no gráfico, tá? Aqui é a concentração de hexano, ou seja, a concentração do reagente. Lembre-se que quando nós temos um equilíbrio químico, ok? Reagente em equilíbrio com produto, tá? A quantidade de reagente ela é consumida e a quantidade de produto ela é formada. Tudo bem? Então, a concentração do reagente tende a cair quando está sendo consumido, ok? Formando produto, e ela tende e o produto tende a aumentar, correto? Mas isso é verdade quando a reação está se processando no sentido dos produtos. Agora, ao contrário, tá? Quando a reação está se processando no sentido dos reagentes, a coisa se inverte. Aí eu estou tendo perda de produto e ganho de reagente. Isso é uma verdade quando a reação está acontecendo para o lado do reagente. Tá bom? Bom, tudo bem. O hexano, tá? Que é o reagente, e os produtos são todos gases, ok? Então, a gente tem que ver duas situações aí. Ele está mexendo na pressão, está mexendo na temperatura. Num primeiro momento, ele tem uma temperatura 1 e uma pressão 1, inicial, tá? Então, acompanha comigo a curva desse gráfico, tá bom? Vamos lá. A reação começou aqui, ok? O reagente vai sendo consumido, vai sendo consumido, vai sendo consumido, acompanha o gráfico. Até um momento que fica constante, ó, constante, constante, constante. Até o momento que fica constante. Aqui eu tenho a primeira situação de equilíbrio, tá? O primeiro equilíbrio ocorre aí. Tudo bem? Então, isso aí eu tenho a situação T1 e P1. Uma temperatura e uma pressão na primeira situação de equilíbrio. Agora, observe o que aconteceu num segundo momento. Quando eu tinha 6 horas passadas, o que ele fez? Ele aumentou a temperatura e manteve a pressão. Correto? Vamos ver aqui, ó. Após 6 horas, está aqui, ó, 6 horas, a temperatura foi aumentada e a pressão ficou onde estava. Ele aumentou só a temperatura. Bom, se ele aumentou a temperatura, quando você aumenta a temperatura, uma reação em equilíbrio ela se desloca para o lado endotérmico. Bom, a gente primeiro precisa descobrir nessa reação aí qual é o lado endotérmico e qual é o lado exotérmico. Beleza? Vamos lá então. Se o ΔH é positivo, para a direita ela é endotérmica, tá? Para a direita é endotérmica. E para a esquerda ela é exotérmica. Ok? Para a esquerda ela é exotérmica. Se eu aumentei a temperatura, a reação se deslocou para o lado dos produtos. Eu comecei a produzir mais produto. Com isso, o reagente foi mais consumido. Observe que a curva tem que cair nesse momento. Quando eu aumento a temperatura, tá certo? Eu vou para o lado endotérmico, a reação é favorecida para o lado do produto. Então, se eu estou formando mais produto, eu estou perdendo reagente. A concentração tem que cair nesse momento aí que eu aumentei a temperatura. Isso realmente ocorre. Se você olhar a curva, ó, em 6 horas, tá certo? Em 6 horas, quando ele aumenta a temperatura, eu continuo a consumir mais reagente. Olha a concentração do reagente caindo, ó. A concentração do reagente está aqui, ela está caindo, tá? Até que chega um momento que eu atingi o equilíbrio novamente, tá? Atingi o equilíbrio. Essa aqui é a situação do segundo equilíbrio, tá? Eu vou atingir o segundo equilíbrio quando eu tiver temperatura 2 e pressão 1 ainda. Eu não mexi na pressão.
tá bom? Aí, quando chegamos em 12 horas, ele fez o seguinte, ele deixou a temperatura onde estava e aumentou a pressão, ok? Ele aumentou a pressão, aqui ó. A pressão foi elevada para P2, tá? Até atingir o novo equilíbrio. E o que acontece quando eu mexo na pressão? No segundo equilíbrio, tá certo? Eu tive só aumento de temperatura. O terceiro equilíbrio, que é esse momento aqui é o terceiro equilíbrio, ok? No terceiro equilíbrio, eu cheguei nele com aumento da pressão. Agora, vamos ver o que acontece se eu aumentar a pressão dessa reação. Quantos volumes de hexano eu tenho, ou seja, do reagente hexano eu tenho? Lembra, eu tenho que botar um na frente de cada fórmula, quem não tiver número, e quem tiver o número, o que eu faço? Eu somo os valores da frente das fórmulas dos reagentes, somo o valor na frente das fórmulas dos produtos e vejo qual é o lado maior e menor para saber o que aconteceu. Se ele aumentou a pressão, como ele disse aí, tá? Elevou de P1 para P2, ele aumentou a pressão. Se ele aumentou, a reação vai se deslocar para o lado de menor volume. Qual é o lado de menor volume nessa reação? Vamos lá. Na frente do hexano não tem ninguém, é 1. Na frente do butano não tem ninguém, é 1. Na frente do eteno não tem ninguém, é 1. Eu tenho 2 aqui no produto, ok? E 1 aqui no reagente. O lado de menor volume, pessoal, é o lado do reagente. Então, se eu aumentar a pressão, a reação começa a se deslocar agora para o lado do reagente. Ela vai passar a formar mais reagente. E isso é verdade, porque se você prestar atenção, a partir de 12 horas, quando ele aumentou a pressão, eu comecei a produzir de novo reagente. Ó. A quantidade de reagente passa a aumentar, 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 até atingir o equilíbrio. Tá certo? Então, o gráfico que representa corretamente a situação primeiro de aumento de temperatura, que é a situação depois de 6 horas, e o aumento de pressão, que é a situação depois de 12 horas, representa o correto. Pessoal, então vamos recapitular aqui, tá? No segundo equilíbrio, eu aumentei a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, vai para o lado o quê? Vai para o lado endotérmico, ok? Se eu estou indo para o lado endotérmico, eu estou formando mais produto, porque o lado endotérmico aqui ó, é para a direita. Então eu passo a consumir reagente. Então, no momento que eu aumentei a temperatura, a quantidade de reagente começa a cair para formar mais produto, ok? Esse gráfico é um gráfico somente do hexano, tá? Contra o tempo, ok? Então, ou eu vou manter estável o equilíbrio, a quantidade de hexano, ou vou perder hexano, ou vou formar hexano, tá? Na situação do segundo equilíbrio, até eu chegar no segundo equilíbrio, eu estou perdendo hexano. Por quê? Porque se eu aumentar a temperatura aí, como eu aumentei, fui para T2, uma outra temperatura mais alta, eu passei com isso o quê? A deslocar a reação para o lado endotérmico, que é o lado o que de maior, o lado endotérmico é o lado do produto, tá? Porque eu aumentei a temperatura, então eu vou para o lado que está absorvendo energia, tá certo? Então eu comecei a consumir reagente para formar mais produto. Foi isso que aconteceu aí. Agora, no terceiro equilíbrio, até eu chegar nele, não foi a partir do momento de 12 horas de reação, tá? O que aconteceu? Eu aumentei a pressão. Quando eu aumentei a pressão, eu comecei a deslocar a reação para o lado do reagente. Então, eu comecei a formar reagente e perder produto. Então, quando eu comecei a formar mais reagente, a curva aqui, ela cresceu, ok? A curva cresceu. Eu comecei a formar mais hexano até chegar no equilíbrio novamente, que foi o terceiro equilíbrio. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham tido alguma dúvida, o ideal é que vocês voltem esse vídeo e assistam novamente até que compreendam, ok? Beijo enorme, fiquem com Deus e bons estudos. Aconselho pegar essas questões e refazê-las. Tudo bem? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.